Nós queremos mais uma vez saudar a tantos que nos acompanham pela TV, pelo YouTube, neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social. As pessoas que podem, principalmente aquelas que estão na faixa de risco, no grupo de risco, as pessoas estão em casa há muitos dias, e aqueles que precisam trabalhar, lutar, estão aí nas lidas do dia a dia. Espero que se protegendo, cuidando-se e cuidando dos outros. Nós queremos orar por você que nos acompanha também pela TV Evangelizar. Está aparecendo aí no seu vídeo o número 41-3221-6060. Ligue para a obra, deixe o seu nome e o nome da sua família em oração. Nós queremos estar orando por todos que estão agora conosco. Você que acompanha a Santa Missa pelo YouTube, coloque aí nas mensaginhas o seu nome, o nome da sua família. Não esqueça de colocar a cidade e o estado de onde você participa conosco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Este é o versículo 16 e 17 do capítulo 3 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, falando a respeito da Sagrada Escritura. O evangelho lido nesta Eucaristia, Marcos 12, do 35 ao 37, Jesus está falando a respeito que ele é mais do que filho de Davi. Jesus, ele é verdadeiramente o Emanuel, que é Deus conosco. E como diz São Jerônimo, para conhecer a Cristo, precisamos conhecer a sua palavra. Quem desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Nós não podemos ter uma definição de Jesus apenas de repetição. Eu ouvi alguém dizer que Jesus é isso, então a vida toda eu repito isso. Mas repete no nível cognitivo, repete no nível mental, racional. Ainda não está no coração, ainda não é uma experiência. Então nós precisamos, meus caros irmãos e irmãs, procurar a perfeição. Sim, perfeição na Bíblia é o mesmo que santidade. Sede perfeitos, porque o vosso Pai do céu é perfeito. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Precisamos buscar esta perfeição, esta santidade, a cada dia, a cada momento, a cada instante, com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Precisamos fazer bem todas as coisas. Uma pessoa medíocre é aquela que faz tudo mais ou menos. Ela estuda mais ou menos, trabalha mais ou menos, se relaciona com os outros mais ou menos. Tudo na vida dela é mais ou menos, e muitas vezes bem menos do que mais. E a palavra vai dizer que o homem de Deus pode chegar a esta perfeição e ele pode fazer esta boa obra. Ele pode ser qualificado para toda boa obra. Nós estamos celebrando São Bonifácio. Esse nome, só para recordar, é aquele que faz bem todas as coisas. Bonus facere. Facere é fazer, bom, bem. Fazer bem todas as coisas. E como eu posso buscar esta santidade de vida? Como eu posso fazer bem todas as coisas? Ter atitudes de bondade, ajudar o outro porque quero bem ao outro,
A resposta foi dada na leitura que escutamos. É através da leitura e da meditação da Escritura. Nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus, que não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E por que inspirada pelo próprio Espírito, que é o autor da Escritura? Interessante que não vem aqui eu dar uma aula de Bíblia, mas se você estuda a Sagrada Escritura, ela foi escrita por diversos autores, em diversos locais, em diversas épocas da história, mas ela tem uma unidade que só o Espírito poderia conceder. E a leitura de Paulo vai dizer que nós podemos procurar a santidade, a perfeição, e que nós podemos fazer uma boa obra através desta leitura, porque ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não posso ler a Bíblia como eu leio uma coleção de livros, uma coleção de aventuras, um livro de história, um livro de ciência. Lembro-me, numa das minhas viagens, sentou do meu lado um médico. Pelo papo dele, não era um homem de fé, mas muito respeitoso. E na nossa conversa, ele disse que era médico, eu disse que era padre. E quando ele ficou sabendo que eu era sacerdote, ele disse assim, eu já li a Bíblia toda. Aí eu disse para ele, que bom, então você lê a Bíblia? Ele falou, não, eu já li, todo o livro na minha vida eu leio uma vez só. É verdade que ele leu a Bíblia, mas ele leu a Bíblia como um livro qualquer. Ele leu a Bíblia como uma história, um romance. Quer dizer, eu já li, não preciso ler mais. Só que a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a boca de Deus. Tantas pessoas me dizem, padre, Deus fala comigo? Eu falei, depende. Se você lê a Bíblia, ele fala constantemente. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é boca de Deus. Claro, Deus nos fala por emoções, Deus nos fala ao coração, Deus nos fala por pessoas, Deus nos fala por situações, Deus nos fala por sonhos, Deus fala. Mas a maneira primordial e a maneira plena da boca de Deus em palavra é a Sagrada Escritura. E porque ela é inspirada por Deus, ela é útil. Ela tem uma utilidade, tem uma finalidade, que é ensinar, argumentar, corrigir e educar. Você lê a Bíblia todos os dias? Mas você lê a Bíblia como a boca de Deus que te fala ou como um livro de autoajuda? Que as pessoas estão precisando buscar uma ajuda do alto. Não que a autoajuda não tenha o seu valor, mas não podemos parar aí. A ajuda verdadeira é que vem do alto, então ajuda do alto. E como que eu encontro esta ajuda? Entendendo o que Deus quer para mim. As promessas de Deus para a minha vida, as promessas de Deus para a nossa família, as promessas de Deus para o seu casamento. Como os casais brigam, gente. Como os maridos e as mulheres se implicam. Maridos implicantes, mulheres pirracentas, filhos desobedientes, irmãos que não se combinam. Onde está o segredo? Onde está o segredo de um casamento feliz? Onde está o segredo de uma família que busca a perfeição e é qualificada para toda boa obra? Conhecer a palavra. Mas as pessoas têm tempo para o WhatsApp, têm tempo para a internet, têm tempo para a televisão, ver série. Um dia eu escutei, não falou comigo não, mas eu escutei. Meu ouvido estava de butuca ligada. Um cara falou, falando com o outro, comecei a assistir uma série agora, tá demais. O outro falou, você já assistiu? Assisti. Comecei ontem, 7 horas da noite, fui dormir 4 horas da manhã.
Hoje comecei depois do almoço, acabei as 3 temporadas agora. Eu não sei, opa, a série deve ser boa mesmo, hein? A minha pergunta é, não tenho nada contra isso, mas a minha pergunta é, será que nós temos atração por esta palavra? Como nós somos atraídos pelas outras coisas que também nos encantam? Interessante que virar a noite vendo série é muito normal, mas dormir mais tarde lendo a Escritura é perda de tempo. Lembro-me há meses atrás, antes desta pandemia, eu não me lembro qual é o evangelho, mas eu estava preparando a homilia para o domingo. Eu li o texto e veio na minha cabeça de ler um rodapé na Bíblia Tebe, aí eu fui na Bíblia Tebe, uma tradução ecumênica, depois fui na Bíblia de Jerusalém, e um texto maravilhoso, fazendo link, aí eu fui anotando, não tive ideia de fazer uma pregação, e fui anotando. A hora que eu assustei, já era quase 1h da manhã. Comecei isso, era umas 9h30, 9:45. Aí eu parei ali o estudo e fui deitar. Comentando com alguém isso, falei, olha, sou encantado com a palavra de Deus, eu fui dormir quase de madrugada, fui dormir já de madrugada, que eu me interti na Bíblia. Aí a pessoa disse assim, pois é, eu nem leio a Bíblia, porque eu não entendo nada. Quem não entende Bíblia, não entende vida. Porque a Bíblia é a vida de um povo que foi transformado em livro. E esse livro deve ser transformado em vida dentro da nossa vida. É por isso, meus caros, que antes de lermos a palavra, nós precisamos invocar o autor da Escritura. Se a Bíblia é inspirada, eu preciso pedir àquele que a inspirou que me ilumine com entendimento, que é o próprio Espírito. Ler a palavra não é de maneira nenhuma perder tempo. Ler a palavra não é de maneira nenhuma viver no mundo das luas, de um mundo alienado. Não. Quando eu leio a palavra, eu estou buscando ensinamento. Eu estou buscando argumentação. Eu estou buscando correção. Eu estou buscando educação. Isso para mim. Quando eu leio a Bíblia, ela me ensina. Ela me ensina a buscar aquele que é caminho, verdade e vida. Quando eu conheço a Bíblia, eu tenho como argumentar, como aconselhar a partir da palavra. Isso é algo que eu não abro mão. Não abri, não abro e não abrirei jamais. Todo aconselhamento que dou, seja para casal, seja para família, seja para um fiel que me procure, é baseada na Bíblia. Porque a hora que eu começar a citar outras coisas para quem me procura, eu estou na vocação errada. Eu preciso acreditar que esta palavra, ela pode ensinar e ela me concede argumentos que indiquem caminho. E além disso, quando eu leio a Bíblia, ela me corrige. Quem não lê a Bíblia, vive como um burro solto no pasto. Não tem limite, não tem correção. Tudo pode, tá valendo, tô na área. Quando você lê a Bíblia, ela te corrige, mostrando o que deve e o que não deve ser feito, onde você deve ou não ir, o que você deve não fazer. Então a Bíblia corrige. E por que a Bíblia corrige? Porque ela educa na justiça. Aí sim, nós seremos homens e mulheres procurando a santidade de vida e qualificados para toda boa obra. E os maus? E os que querem fazer o mal? E os que não conhecem a Escritura? A leitura vai dizer, os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso aí é a palavra de Deus. A minha preocupação não é quando a pessoa má vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O que me assusta é quando o cristão, o homem de fé, a mulher de fé,
o cristão, católico, praticante, vai de mal a pior. Ora enganando, ora sendo enganado. Porque a palavra vai dizer que este ir de mal a pior são os homens maus. Nós precisamos ter a firmeza na palavra, a firmeza no Espírito. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Eu louvo muito a Deus, e eu falo por mim e pela grande maioria que está conosco. Nós fomos criados em lares cristãos, em lares católicos. Desde pequenininho frequentamos a catequese, conhecemos a Escritura. Desde pequenininho a gente vai à missa, participávamos de procissão, festas do Santo Padroeiro, coroações de Nossa Senhora, a coroação do Sagrado Coração. Então, desde a infância, nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos a fé. E agora, adultos, nós podemos sair das águas rasas, da superficialidade, e ir para águas mais profundas. Beber desta fonte de água viva, que é a palavra do Senhor. Palavra que sustenta, palavra que cura, palavra que liberta. E foi confiando nesta palavra que muitos casais não desistiram de um grande sonho: gerar uma vida, gerar um neném. E é por isso que, com alegria, nós queremos saudar a 3 casais, entre tantos testemunhos que estão chegando, com este milagre, porque eles permaneceram firmes na fé, não desistiram de acreditar, continuaram lendo e meditando a palavra. Elisângela Moraes e Ed Carlos Moraes, de Guarulhos, São Paulo. Eles se casaram em 2011 e há 5 anos e meio tentavam engravidar. Participaram comigo do acampamento de casais na Canção Nova em julho de 2016. E a história, eu não vou ler tudo, porque ela escreveu a história toda, mas a mulher queria ir lá atrás do palco para me falar que ela queria um neném. E o marido não queria ir de jeito nenhum. Falou, não, é muita gente, é um tumulto danado, nós vamos conseguir falar com esse padre. E a mulher insistiu e ele foi. Com muito custo, foram. Já haviam sido desenganados pela medicina. Os médicos falaram, vocês não podem ter filhos. Ela tinha endometriose, miomas e policistos, e com idade já em risco. Mas receberam a bênção. Eu disse para os dois, se vocês tiverem fé, a graça virá. O marido, na segunda-feira mesmo, já comprou o sapatinho. Colocaram o sapatinho em casa, e a Elisângela e o Ed, toda vez que olhavam para o sapatinho, eles lembravam e mentalizavam o neném que eles queriam. E aconteceu o milagre. Nasceu o Rafael. Eles colocaram o nome Rafael, porque anjo da cura, alegria de Deus. E quando Deus quer, meu filho, e o casal acredita, a coisa acontece. Eles já estavam com a graça, Rafael, mandaram aqui a foto, o casal sabe quem é, não tem como, mas aqui já está para ver direitinho, ó, um tamanho legal lá. Ó. Aqui está o casal, com o pequeno Rafael, só que ela me escreveu esse testemunho, dando um outro testemunho. Deus é grande, viu gente? Ela está grávida novamente. Ela tem 40 anos, não me esperava, e agora vem uma menina. O sonho do casal, o sonho desse casal era ter um menino e uma menina, e ela é Sofia. E eles foram no Encontro Luz e Vida, lá em Aparecida. Então esse é o testemunho da Elisângela Moraes, Ed Carlos Moraes, papais do Rafael e Sofia, Guarulhos, São Paulo. Um verdadeiro milagre, porque eles já haviam sido desenganados pela medicina. Então este é o primeiro testemunho de hoje. Trago mais um testemunho. O casal é a Juliana e o Flávio.
Na missa da virada aqui de Divinópolis, em 2017 para 18, eles pediram a graça da maternidade. Em dezembro, ela engravidou, mas aconteceu um aborto espontâneo. Eles não desistiram, continuaram acompanhando as missas, recebendo as bênçãos, vieram nas missas da família aqui no Frei Galvão. E no dia 2/5, conseguiram a graça. Repetiu o exame e ela estava grávida. Na quarta-feira fomos à missa no Frei Galvão, recebemos a bênção, tomei a pílula com a intenção de nos proteger de um novo aborto. Fomos em todas as missas até o mês de dezembro. Sempre recebemos a bênção do padre. Miguel Jesus nasceu no dia 31 de dezembro de 2019. Nós não podíamos ter filho, mas a resposta veio de Deus. Então aqui está o pequeno Miguel, aí na imagem, ali perto de Nossa Senhora Aparecida, e o casal com o neném. Mais um casal que dá aí o seu testemunho. E hoje o terceiro testemunho vem. O homem é o Rondinelli e a esposa é a Viviana. Em abril de 2014 veio a confirmação da gravidez, ela teve um sagramento, perdeu o neném. Em março de 2015, ela ficou grávida de novo, dia 6/5, ela perdeu o neném. Em outubro de 2015, mais uma vez ela conseguiu engravidar, perdeu outro neném. Passou 2016 e 2017 tentando engravidar e não conseguia. Acompanhou os programas na Rádio Divinópolis. No início de abril, foi também na missa do padre Marcelo Rossi, em São Paulo. Acompanhou as missas, também os programas do padre Manzotti. Continuou recebendo a bênção. E no sábado, dia 5/5, ela fez o exame. E para surpresa, estava grávida. Dia 9/5, começou a ter um sangramento. Mas ela consagrou a sua gravidez. E dia 3 de janeiro de 19, às 13h20, ela teve o seu neném, José Mateus Silveira de Faria Vieira. Então esse é o terceiro testemunho de mais uma família que alcançou a graça da gravidez. Deus faz. Então você que deseja gerar um neném, você que deseja um filho, se possível, convide o seu marido, fique de pé, coloque a mão no seu útero, se você está sozinha. Se o seu marido está aí, você fica de costas para o seu marido, ele te abraça por trás, ele vai colocar a mão no seu útero, você coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos e toma posse desta fé. Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez nos colocamos na vossa presença e vos pedimos, meu Pai, por estes casais, por estas esposas que participam desta Santa Missa, com este desejo profundo de gerar uma vida, de carregar nos braços fruto do seu ventre. Eles querem um neném, um bebê. Senhor Jesus, Senhor das Santas Chagas, estenda as tuas mãos sobre este casal e que uma gota do seu sangue precioso recaia sobre suas vidas. Percorra, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Cura, limpa cada gota de sangue. Equilibra os hormônios, principalmente da mulher. Consagra, Senhor, e cura o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, os óvulos, ovário, trompas, útero. Vá, Senhor, na origem desta infertilidade e toca com teu poder. A Sagrada Escritura nos diz que Deus fez mães a tantas estéreis. Ana, Sara, Isabel e tantas outras. Volvei, Senhor, o teu olhar sobre estes casais, sobre estas esposas e dar-lhes o dom da gravidez. Que essa criança possa vir e crescer como Jesus em estatura, sabedoria
e graça. Que essa criança seja verdadeiramente um testemunho do poder e do milagre que Deus está fazendo agora no útero e no coração de tantos e tantos casais. Afasta, Senhor, todo o medo de um novo aborto. Afasta, Senhor, o medo de não conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, o medo da crise financeira, medo daquilo que envolve uma gestação. Que nós possamos abrir mão do medo e tomar posse da fé. Que Deus abençoe a todos estes casais. Que Deus abençoe você, esposa, que traz no coração este desejo. Que toda a graça e que toda a bênção do céu te visite esta noite. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Você que crê, diga amém. E se prepare. Compre o sapatinho, coloque no local de destaque da sua casa. E toda vez que você e seu marido olhar para o sapatinho, digam os dois no coração: eu creio. A bênção foi dada, a graça foi recebida. Não tenham medo, tenham fé. Em breve, vocês também estarão dando o seu testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.